Pronto, foi. Boa noite. Eu resolvi tirar pra falar de futebol logo hoje. Que noite, hein, cara? Eu vim fazer algo diferente, gente, que eu quase nunca fiz de maneira aberta. Que é falar. Eu vou falar sobre o Galo, lógico. Eu não tô com a camisa hoje, mas enfim, isso não importa muito. Mas de verdade, quero falar uma coisa sobre futebol em geral que tem tudo a ver com a gente. E não só com a gente, mas tudo a ver. Vamos começar. Vou falar da SAF, né? Os príncipes da SAF, que muita gente que acompanha eu aqui no canal sabe, muitos influenciadores do YouTube, é, atleticanos, não são muito fã da SAF do Atlético. Na verdade não, a gente é bem contra o estilo da SAF do Atlético. Eu sou muito contra. Eu sempre fui, desde 23, que eu comecei a ver as coisas com outro olho. Eu vou comentar nesse aspecto. Gente, eu vou deixar de lado um pouco. Eu vou falar. Eu vou falar do risco que o Atlético está correndo. Porque eu falei, gente, vamos focar no Brasileirão. Porque eu acho que 45 pontos não é uma margem. Porque tem muito time querendo subir. Time de camisa, Fortaleza, o Santos, o Inter, cara. Se o Inter ganhar duas, a gente vai comentar tudo. A gente vai chegar nesse assunto. Gente, quero falar do Flamengo. É com dor no coração que o Flamengo é tetracampeão da Libertadores. De verdade, eu fico feliz pelo Felipe Luiz. Eu fico. Pra mim é um treinador assim. Ele é estudioso. Eu acho que falta casca pra ele. Ele tem uma decisão errada. Pra mim ele é mediano nesse quesito, no entanto, atualmente. Mas de verdade, eu acho que ele é um treinador merecedor, sabe? O cara estuda, ele, sabe, tá ali. Eu não posso falar que ele não mereceu, o que ele mereceu. Tem um esquema de jogo, sabe? Eu acho que quando ele criar casca, ele vai ser ainda mais treinador, assim, na minha opinião. Não é o melhor treinador do Brasil, na minha opinião, de longe, assim. Tem um elenco forte nas mãos. Pra mim, o melhor treinador do Brasil, que tá aqui no Brasil atuando, com dor no coração, é o cara que tá no Cruzeiro. Ele é muito bom. O Léo Jardim é muito bom treinador. Muito bom. Eu tinha comentado isso com todo mundo no início do ano, que vista ainda a margem de reforço que o Cruzeiro teve. Enfim, vamos lá. Gente, o que eu quero falar? É muito palmeirense, veio me perguntar. Mas, cara, você falou que o problema do Palmeiras era o Abel desde o início do ano passado. Você cantou isso, esse estilo de jogo. Como você sabe? Gente, de verdade. Um amigo meu foi assistir o jogo lá em Lima. E, cara, tinha uma pessoa do lado dele que só foi pra visitar ela. É mais fã de futebol americano. Ela só tava assistindo o jogo, sabe? Não era nem palmeirense nem flamenguista. Perguntou se o time de verde era a primeira vez que estava chegando na final, porque o de vermelho parecia muito mais superior, mais constante, e o verde parecia meio perdido, sabe? Ele perguntou. E o cara falou, não, a gente é três vezes campeão disso aí já. Somos tri. Isso pelo treco. O cara, nossa, mas não parece. É. E um torcedor, um cara de fora que mal conhece de futebol, viu isso. Gente, para meus amigos palmeirenses, que veio tanto que falar sangue, porque por que que eu falei que o Palmeiras não ia ganhar nada esse ano? Eu não cravei, mas eu falei assim, se mantesse esse estilo de jogo encaixado, provavelmente não ia ganhar. E pode ter um bilhão de reais em reforço. Vamos comentar lá. Gente, de verdade, de 2024 até aqui, gente, o time do Abel Ferreira joga só em ligação direta. Gente, é um esquema encaixotado. Ele trouxe o Andrés Pereira, que é meia 10 de ofício, que tem que ficar mais avançado. Eu vou explicar para vocês um pouco mais detalhado. Nessa formação dele, ele cai para fazer a volância, porque o Lucas Evangelista machucou, né? Ele caiu para fazer volância.
E o jogador do Palmeiras tudo afastado um do outro. Ele caiu para fazer volância numa zona totalmente marcada. E aí, cara, você entra com aquele Kelvin, que, cara, é um jogador que não consegue sair jogando, sentiu a final. O Palmeiras teve uma dificuldade, nessa formação, o Palmeiras teve uma dificuldade absurda de criação. E o pior, o Palmeiras força muito, gente. Você não pode, de verdade, gente, com todo respeito ao Palmeiras, o Racing fez o mesmo jogo. O Flamengo tem atletas mais altos. A zaga do Felipe Luiz é uma zaga constante, assim, melhorou o sistema defensivo. Racing fez o mesmo jogo de cruzamentos, não trabalhou a bola, não deu certo, foi pouco efetivo no ataque. Quem teve a brilhante ideia de repetir o mesmo esquema de jogo contra o Flamengo? O Abel Ferreira, que ganha 3 milhões, 4 milhões. Eu não estou falando que o Abel é ruim. O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras porque ele deu. Ele deu dos Libertadores pro Palmeiras. Só que, gente, tem que saber. Vou chegar no assunto do meu time. Por isso que eu vim com esse assunto. Tem que saber terminar. Tem que saber encerrar. Gente, o Palmeiras perdeu para um Corinthians que estava mal das pernas, devendo, não conseguindo fazer um gol nesse mesmo Corinthians. O Palmeiras perdeu o Paulista para o Corinthians. O Palmeiras quase caiu no Paulista na fase de grupos. Gente, o Palmeiras, ele decaiu. E eu sempre falei, gente, o Palmeiras parece que joga só de uma forma. Esse time não trabalha bola ao chão. Esse sistema de, eu falo, encaixotamento, você usa a zaga, é 3 zagueiros geralmente recuados. Você deixa um volante para fazer uma função de saída de ataque, com todo mundo tendo que voltar porque fica muito exposto. E aí o meia de 10 que está fazendo esse papel de volante foi o Andrés, não vai conseguir fazer essa criação porque está muito atrás da linha. Ele não é onde ele está acostumado a jogar. E ele tirou o Alan também, gente, que era o melhor jogador da partida do Palmeiras, para colocar o Facundo Tossi, que é uma contratação que não deu certo. O Palmeiras gastou 700 milhões de reais, 120 milhões de euros no pedido do Abel e não deu certo. Eu tô falando aqui do Palmeiras porque os meus amigos palmeirenses vieram perguntar por que que eu era... tava puxando. Gente, eu entendo de futebol e mais um pouco, infelizmente. Não queria entender, não queria sofrer. Mas esse esquema é fadado. O Filipão tava usando... O Filipão tava... Na reta final de Brasileiro, o time jogou de outra forma. Quando ele começou a implantar o sistema de jogo dele, que o Filipão tá com esse sistema agora, que ele desrespeitou até o Atlético longe do Galo, mas quando ele implementou esse sistema de jogo, gente, o Galo não chutava uma vez pro gol. Eu reclamava, gente, esse time não chega. É um parto para chegar, esse time tá mal treinado. É muito cruzamento sem efetividade. A maioria dos times do Brasil estão de cara para um cara da lateral. Eu já vi assim, em vez de... Cara, é uma mania feia. Ele quer enganar o adversário e cruza. Cara, a bola varre a pequena área. Às vezes, vocês podem reparar, assistam o jogo brasileiro. Vai para a mão do goleiro adversário ou para a linha do fundo. É um ataque que tu desperdiça. É um ataque que você desperdiça. Isso é errado. Não pode fazer cruzamento no jogo, só pode fazer cruzamento, é claramente, não estou falando isso. Faça cruzamento em escanteio, em faltas, em alguma jogada outra que permita. Gente, eu contei os cruzamentos do Palmeiras, foram mais de 60 cruzamentos, cara. Gente, o Racing também não dá certo, cara. Nem se você tiver uns caras de 3 metros de altura. Não é a mesma coisa de dominar uma bola com o pé e trabalhar ela por baixo. Um time minimamente profissional tem que fazer isso. O Atlético fez isso com o Filipão. Eu falava que, gente, esse time é uma dificuldade. Essa informação que eu soltado aconteceu com o Palmeiras. Tá acontecendo em 2 anos. E um treinador que ganha 3 milhões igual o Abel, que tá morrendo abraçado com essa ideia, que não tá trabalhando bola, pra mim tem que ir embora. É ido. Vou chegar nessa parte agora. Sabe por que o Flamengo... Sabe por que o Flamengo... Eu detesto o Flamengo. Mas sabe por que o Flamengo
Vamos separar a arbitragem. Infelizmente, o Pulgar era para ser expulso. Eu sei disso. O Veiga era amarelo. Era lance do jogo. Só que o Pulgar foi sem bola. Mas, cara, o Palmeiras não chutou ao gol. O Rossi não manchou o uniforme. Pra mim, um time que chega numa final e não chuta ao gol não merece ser campeão. Pronto, acabou. É isso, gente, é inadmissível. Pronto. Não competiu. Vamos lá. Sabe por que o Flamengo, que é o Flamengo, vai ser tetra, vai ser penta alguma hora, é favorito a essa Libertadores, porque o nível da Libertadores da América, gente, caiu muito. O brasileiro é a competição mais difícil da América. Eu já tô falando isso faz 3, 4 anos. É o Brasileirão. Por que que Bahia, Bahia caiu no grupo de morte? Mas, gente, de verdade, individualmente, cara, fala pra mim, o Bahia perde pra LDU? Não. É melhor. O Bahia perde, vamos lá, para um Atlético Nacional, muito, assim, poucamente superior. Se for poucamente, tem uma qualidade. Tá? É Grupo City, é organizado. Bahia é melhor que o Estudiantes. Sabe? O Racing é bom, assim, em questão de elenco, talvez seja pouco superior ao Bahia. O futebol argentino decaiu e os mexicanos estão fora. A Libertadores, gente, é o time peruano, que aqui é time peruano fraco, aqui na o Alianza Lima, cara, é time de série C, nível série C, futebol de série B. Esse universitário que o Palmeiras pegou nas oitavas, gente, é um time de série C jogando Libertadores. E isso é um nível de futebol que caiu. Os brasileiros vão fazer a festa. Os brasileiros já estão acima. Economia. O mercado argentino não está acompanhando. Estudiantes que deu uma reestruturada, mas não conseguiu, não tá acompanhando, não conseguiu fazer, sabe? Não faz frente ao mercado argentino inflacionado. A LDU mesmo, só na altitude, cara, tomou 4 desse time do Palmeiras, em jogadas individuais, porque não conseguiu trabalhar uma bola. Mas vamos lá, o Flamengo, vamos, e que a Libertadores caiu, sabe? River Plate mesmo, River Plate é longe do River Plate que chegou em 2019 forte, o Flamengo é longe, longe, acabou. O Boca, gente, o Boca é o maior clube da América, entendeu? O nível do Libertadores caiu demais. Os mexicanos têm que, eu acho que o mexicano voltando aumenta o nível, porque eu acho que os mexicanos acho que estão até melhores que os argentinos. O Flamengo tem alta rotação. Eu vi o Gabigol fazer 3 gols no meu time no Maracanã lotado. E no ano que vem mandaram ele embora. E a torcida, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês é louco? Gente, o Gabigol é ídolo. Puta do ídolo. Nível do Abel Ferreira. Deu 2 Libertadores pro Flamengo. Mandaram embora para dar chance pro Pedro. Mandaram o Gerson embora. Do Zenit pro Zenit, para dar chance pro Pulgar. Vocês estão entendendo agora? É rotação. Se o Felipe Luiz começar a fazer um trabalho mal ano que vem, vão pedir a cabeça dele. É uma torcida exigente. Aonde é assim? Aonde é assim? Real Madrid. Não estou comparando aos donos da bola, não estou comparando o Flamengo com o Real Madrid, mas assim, cara, o Real Madrid mandou o Cristiano Ronaldo embora, que é um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. O Real Madrid deixou de ganhar a Champions, depois disso ganhou 2. Gente, Hulk, o Hulk é um ídolo nosso. É um ídolo nosso, sim. Sou o primeiro a falar, ele é ídolo disso aqui. Só que o Hulk tá ganhando 3 milhões de reais por mês. O Hulk não tá rendendo em campo. O Hulk hoje foi mal de novo contra o Fortaleza. O Hulk em final, ele simplesmente não aparece. E eu vou poupar o Hulk da final com o time todas as vezes, enfim. Pra quem ganha 3 milhões. Se ele quiser ficar o último ano dele pro Atlético ano que vem, abaixa o salário. Talvez num time competitivo ele rode. Mas eu não tô vendo margem pro Hulk ficar. Gente, a gente tem muita dificuldade de encerrar ciclo. É o que está acontecendo com vocês, palmeirenses. Vocês entendem? O Corinthians perdeu o Cássio e veio um ótimo goleiro no lugar que é o Neneca. Gente,
respeita o ídolo, respeita o que ele foi. Quando não dá, manda embora. Pra, sabe? Pra circular. O Abel é um puta de um ídolo. O último recado que eu tenho é um puta de um ídolo de vocês, sim. Só que esses 2 anos, gente, Copa do Brasil foi eliminado. Mandava embora. Mandava embora. Vai trazer o quê? Ô, cara. Tinha treinadores bons no mercado. Talvez vocês estariam jogando um futebol muito mais vistoso, sabe? Porque eu já falei, não adianta você chegar em final, não sei que você seja numa cagada, que aí não mascara. Eu não sou assim. Se o Palmeiras ganhasse a Libertadores, eu falo, gente, esse time é mal treinado. O Galo do Milito, eu falei, gente, é um esquema muito estranho. Podemos ganhar, mas eu não concordo com algumas coisas. Pergunta para um corintiano se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil. Pergunta. Pergunta se o time é bem treinado pelo Dorival. Pergunta. Vocês estão entendendo? O Flamengo não apresenta o futebol de 2019, longe disso, mas eu tô falando que eles têm elenco. Eles têm um cara que vai entrar. Se os outros times não começarem a jogar bola, pararem de fazer igual o Palmeiras, que é um futebol muito. Nem primitivo, é coisa. É burro, é um método burro. Alçar a bola toda hora. Com o Filipão, o Galo não deu certo. Então fala assim, cara, não começar a trabalhar a bola na intermediária. Não começar a se profissionalizar dentro e fora de campo, que conta muita coisa. Uma Libertadores, gente, que é o nosso objetivo, não é só dentro de campo, é fora de campo que tem que se ganhar. O Flamengo foi prejudicado pelos Estudiantes. Gente, olha o que aconteceu. Teve um pênalti que não deram pro Racing e o Eric Pulgar não foi expulso. Bastidor, eles são muito fortes. Entendeu? Mas eles mereceram. Dói, mas eles mereceram ser tetra. Mereceram. Gestão. Infelizmente. Esse título eles mereceram. O Palmeiras não competiu. Vamos lá. O Atlético. O Rubens Menin tem a cara de pau. A pachorra. A pachorra de ter falado. Hoje assim. Tá vendo? O Palmeiras bateu na. Tá. O Palmeiras bateu na trave, igual a gente. Comparando. A gente tá fazendo trabalho. Não, cara. Eles ganharam 2 Libertadores na gestão Leila. Vocês não estão fazendo um bom trabalho. O Palmeiras investiu 700 milhões de reais. Se eu falar para alguém do Atlético hoje investir 400 a 300 milhões de reais, eles caem para trás. Colocamos 1 bilhão. 4 anos. Mas, cara, de verdade, o que adianta você vai gastar também totalmente errado? Eu sei que o Palmeiras ele tem peças boas para usar. Algumas não deu, mas tem umas peças muito boas. O que adianta você trazer um Rony? Cara, e antes que venham me falar, o Rony ele é voluntarioso, ele marca. É esse o problema, cara. É esse o principal problema. Qual que é a função do Rony? É atacante, né? Por que ele tá voltando para marcar? Eu quero que ele faça gols, produza perto da área. Eu não quero ver um atacante marcando. Mesma coisa com o Gustavo Gomes participando do ataque toda hora. Isso aí é um erro, cara. Um erro, entendeu? E lógico, do Gustavo Gomes acho que é por comando. Mas o Rony, cara, é característica que não é assim. E o Rony pra sair pro jogo é um desespero, gente. Ele não tem qualidade. Vai pintar no Remo da vida aí. Eu não quero que o Rony fique. Não quero que o Caio Paulista fique. Nível baixíssimo jogar no Atlético. O Biel também não concordo que o Biel fique, não tem clima. É fraco, é um jogador mediano. O Igor Gomes pra mim tem que ficar como reserva. Vitor Hugo a gente pode dar uma chance. Natanael não. O Natanael, gente, é um caso muito específico. O Natanael tem que pegar casca, cara. O Natanael não tá pronto. O Natanael não tá pronto, eu acho que para jogar uma Série A. Tem que mandar ele para um clube para rodar mais, para ganhar experiência, para ele voltar. Cara, é uma diferença do Natanael para um. Cara, eu nem vou pôr o Varela, que é crueldade.
Mas para qualquer lateral direito bom de Série A, o Natanael tá muito aquém. O Saravia também hoje não jogou nada. A gente vai ter que pensar em trazer um lateral direito de ofício e bom, de qualidade. E é foda, porque para lateral você tem que gastar, não adianta, porque lateral é caro, porque não acha no mercado. Vamos lá. Volante, primeiro volante a gente não tem. Ah, o Alan Franco. Cara, o Alan Franco na seleção ele joga mais avançado. Ele faz a função mais avançada. Então, cara, eu acho que a gente pediu um primeiro volante de marcação. A gente podia contar com o Patrick Palmeiras, mas é um moleque e tá machucando toda hora. Então a gente tem que ver. É muito arriscado confiar isso, sabe? Eu acho ele bom, mas ele também joga um pouco avançado. Eu quero um volante igual o Portilla, que ia vir e não veio, né? Por pouca coisa. Vamos lá. O Dudu, eu mantenho. O Dudu tá jogando bem, voltou a jogar bem. O Dudu faz bons jogos com a camisa do Atlético, gostei muito. Grata surpresa. Eu falei que tinha dado vantagem. Cara, o Renê, eu não sei. Mal joga, mas o Renê parece que entra desanimado. Todo boronho, sabe? É uma coisa muito cara. O Scarpa também, eu não sei se. O Scarpa, eu vou ter que chegar no Scarpa, gente. Perguntar. Tem clube interessado nele, certo? Vai ter. O Scarpa tem qualidade. Mas o problema é, o Scarpa não quer ficar. E faz tempo. A gente tá levando esse ano com a barriga. O Scarpa já era pra ter sido mandado embora. Se chegar a proposta, fala, Scarpa, quer ir? Então vai. É assim que você tem rotação de elenco. Ah, não adianta, cara, não adianta. O cara não vai ser campeão se ele não quer ficar no clube. Vai faltar aquela motivação a mais. Vai... Tem uma frase do Tere Santana, cara. Vocês já viram o vídeo do Tere Santana perguntando pra ele: qual que você prefere, o Van Basten, que é um puta do atacante, ou o Romário? Ele, eu vou de Van Basten. Isso que o Van Basten era pra ser maior, aposentou aos 28. Se o Romário fosse pobre, eu vou, porque é o cão de açougue. O cão de açougue, ele vai estar milionário. O Romário fosse pobre e o Van Basten milionário. O cão de açougue vai estar lá, mais quieto. Ele já tá comendo todo dia. Cão magro não, cão magro vai mostrar serviço. Tem que trazer gente com fome de ganhar. Parte tática, coletivo, jogadas trabalhadas, infiltração diária, tática personalizada, sistema defensivo que o Galo não tá legal mais. Tinha elogiado São Paulo, mas o sistema voltou a ficar meio frágil, tem que corrigir isso. Se a gente quiser, que de verdade, gente, eu não, isso tudo é bom, mas tem que ter um time com gama de ganhar, com raça e queira ganhar título, entendeu? Fome é o nome. Gente, a gente tem que pensar no São Paulo. Legal, ele vai montar o elenco, mas cara, ele vai ficar com esse esquema dele? Ele vai ficar com essa defesa frágil que ele não consegue trabalhar? Porque assim, eu não. Se mandar ele embora e trazer um treinador de projeto, eu sou a favor. Você vai me desculpar. É isso. E contratar direito. Porque, cara, vocês são muito, cara, protestando contra a faixa da torcida. Protestando contra a faixa de torcida. Vocês estão afastando o torcedor do clube. Falta alma que o Calil te. Falta muito brilho. Vocês estão afastando. Eles acham que eles estão fazendo um ótimo trabalho, gente. Cara, olha o banco do Atlético, seus desmiolados. Olha a falta de qualidade que tem. Como você acha que está fazendo um bom trabalho, Luiz Menin? Esse seu Filipó do Rafael, como vocês acham que está fazendo um bom trabalho? E compara com o Palmeiras ainda. Nossa, a gente está bem distante do Palmeiras, cara. Bem distante. Não fala em futebol. Futebol Palmeiras é péssimo. Eu falo assim em questão de elenco. Gente, olha as peças. Eles conseguem fazer 2 times para jogar. O Galo não. Cara, tem que contratar certo. Contrata certo. Um time para jogar coletivamente. Que tenha brilho. Gaste. Não adianta, vai ter que gastar. Não querem fazer isso? Vocês compraram um clube. Não querem, porque desde 21, que 21 não foi, para mim, vocês tiveram uma pequena, sabe, o São Paulo e o Câmara montaram uma boa parte daquele elenco, se eu não me engano, mas depois que vocês implementaram esse modelo de SAF de vocês, é muita safadeza. Eu não concordei em momento algum.
É só queda de qualidade. Eu não ligo de disputar a final e perder. Eu não sou hipócrita. Eu não ligo de disputar a final e perder. Mas eu quero um time que disputa a final e tenha briga, perca jogando. O Atlético não jogou bem no Maracanã. O Atlético não jogou bem na Arena MRV. O Atlético perdeu com o jogo na Libertadores do Botafogo com um homem a mais. Eu sei que o Benito foi um treinador covarde, eu sei. Só que, irmão, eu sei diferenciar esquema tático. Eu sei diferenciar de jogadores que sentem o jogo. Ponha o esquema do Milito num time que queira ganhar. Pode não ser campeão, mas vai rodar. Vai jogar melhor, sabe? De verdade, eu sinto que vai jogar melhor. Eu não tô falando, lógico, se fosse um treinador muito top, talvez o Galo seria campeão, mas eu falo assim, cara, não adianta. Não adianta, você vai extrair o máximo desses jogadores. Então, e o Lanús, né? A cereja do bolo. Que aí o Lanús pra mim foi vergonha. Você vai me desculpar. As duas finais já tinha que ser uma puta uma vergonha, mas a do Lanús foi mal. O Lanús brigaria pra cair aqui no Brasileirão, cara. O Lanús. E sabe qual que é o interessante? Muita gente falou assim pra mim. Que, ó, foi campeão o time que não chutou pro gol. O Galo chutou 4 vezes e o Lanús 1. Quase não chutou, mas chutou uma vez. Caramba, mas o Galo dominou muito o Lanús. Não, não, não. Não, não dominou. Cara, no fim da prorrogação tomamos um sufoco. E o Lanús, se eu não me engano, é um time que menos fica com a bola. Gente, sabe quantos por cento? Qual foi a porcentagem de posse de bola do Lanús contra o Atlético? 48%. Isso é muito para um time que não fica com a bola. É muito. O Lanús, ele conseguiu jogar com o Atlético. Só não chegou por deficiência do atacante. Cara, se o Lanús tivesse 2 atacantes de ponta, a gente tava lascado. A gente perdia no tempo normal. Com a postura que a gente entrou. Foi uma vergonha. Não teve transição. O São Paulo errou. Só que aí que tá, né? O elenco não foi montado por ele. Então essa barca vai ir, ele vai ficar. Vai dar certo? Não sei. Eu tô torcendo por ele que monte um bom elenco. O problema é o trabalho. Eu acho que é o trabalho. É a defesa. Cara, se o São Paulo arrumasse o sistema defensivo dele, ele ganharia muita coisa. Ele é bom ofensivamente. Mas o problema é a defesa. Só que eu acho que o São Paulo precisa transitar mais esse time ofensivamente. Mas, pô, como é que eu. Agora já era, sabe? Ele vai pedir reforço pra fazer isso. Esse time aí acabou, gente. E vamos lá. É, além. Além do. Onde que eu tava? Perdi o assunto. A Libertadores que a gente perdeu com um a mais. A gente perdeu com o Botafogo superior. Muito superior. Sul-Americana não. A Sul-Americana, gente, é complicado. E o revoltante, a SAF viu que esse time se abalou, igual eu falei ano passado, gente, a gente tem que trocar. Eles se abalaram, perderam do final. Não trouxe quase ninguém de qualidade, sabe? Não mudou, não deu uma remexida. É tudo igual no Atlético. Então, assim, donos da SAF. Donos da SAF, queridos donos. Não queiram investir? Passem para alguém que quer. Não queiram cuidar do Atlético? Passem. Porque, cara, enquanto eu estiver aqui, enquanto a torcida vê o que vocês estão fazendo, vai ser insuportável o clima para vocês. Porque vocês não estão fazendo um trabalho legal. Rubens Menino, o teu trabalho não é legal, cara. Não é legal, é péssimo. E faz 3 anos já. Mentira. 23, 24, 5, 3 anos já que é péssimo. 22 passou pano que foi péssimo mesmo, foi campeão ano passado, aí deu uma amortizada. Já falei, não ligue que o time perca a final. Mas tem que competir, cara. Tem que competir, tem que ter peça no banco que você fala, ó, não, peraí. Tá fazendo um trabalho certo. Eu falaria aqui. Gente, o Galo tem boas peças de reposição, calma aí. A bola não tá entrando, mas vamos vir mais forte ano que vem. Esse time tá jogando, tem transição. E olha pra você ver, cara. Olha o banco. É um bom banco. Igual o rival. Contrataram. Vai dar certo, calma aí. Vamos zerar essa dívida que não para de aumentar? Estamos zerando. Estamos no caminho certo. Eu seria o primeiro, mesmo perdendo 3 final, eu ia defender vocês. O trabalho de vocês é patético. O trabalho de vocês é patético. E aí que tá, você não perde. É muito raro você perder jogos se você tem um time bom e competente. Se
você tem peças no banco. O Carrascal, que o Flamengo comprou a mais, deu um gol que levou eles à final. Vocês entendem? Vocês estão entendendo a proporção? Sabe, competência é gestão. E eu nem falo em questão de dinheiro. Olha o Mirassol, cara. Mirassol teve a melhor gestão do Campeonato Brasileiro esse ano. Porque eu acho que se Mirassol tivesse um pouco mais de recurso, tava lá. Devido à campanha dos dois transitando. Mirassol fosse um pouco mais regular, mais peça, tava lá. Um puta do trabalho. Parabéns, Mirassol. Vocês merecem ir pra Libertadores. E com nível baixo, a Libertadores, se vocês focarem no Libertadores, vai que dá o. A Libertadores caiu muito. Mas eu falo assim, cara, de verdade, mesmo caindo, tem que montar elenco para ser campeão. Se vocês querem isso, invistam. Tragam nomes fortes, tragam, sabe, para coletivamente ser bom. Porque agora, Rubens Menin, o teu trabalho, agora que você falou que é bom o teu trabalho, a gente está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Vocês vão me desculpar. Vocês vão falar, vocês vão me perdoar, porque eu falei que não era só. O Inter tem total capacidade de ganhar os 2 jogos, porque o São Paulo está totalmente desfalcado. E é contra o Bragantino, e o Abel Braga é bom treinador, sim, é o maior da história deles. E o Santos vai ganhar. Se o Cruzeiro vê que a gente está em disputa, o Cruzeiro não vai nem precisar, o Cruzeiro vai entrar com reserva contra o Santos. Eles vão porque tem decisão para eles antes da Copa do Brasil. E, de verdade, o Ceará pode ganhar. Não é impossível. Fortaleza eu acho que não cai mais. Então o Galo precisa ganhar do Palmeiras. O Galo precisa chegar no Palmeiras. Pô, o Palmeiras ainda tá brigando pelo título. Vai que acontece um empate, infelizmente, do Flamengo no Maracanã, cara, e o Palmeiras vai. Nossa, cara. Então fala assim, gente, esse negócio de união não existe porque o Vasco é tudo princípio, gente. Tudo. Ninguém tem dó de ninguém no futebol. Então fala assim, cara, o Galo tem que ganhar do Palmeiras. Vai me desculpar, não pode brincar. Então empata com o Palmeiras, empata com o Vasco. Vamos combinar um empate com o Vasco, só que aí eu não sei. Vai depender da rodada. Porque o meu medo é chegar nessa decisão final Vasco e Atlético. Porque, cara, de verdade, se esse time cair, que vocês montaram cair, porque eu já vi que o Galo largou o brasileiro, perdeu 45 pontos, tomou um gol no final do Flamengo bobo. Não pode. Não é 45, escapamos com 46 no ano passado. Quem falou que 45, quem falou que 45 pontos era líder de alguma coisa? Eu falei aqui, gente, faz 47. O nível subiu um pouco. Sempre vai, é sempre mudando, sabe? Façam 47. Se cair, o único lado bom. Gente, essa SAF tem que ir embora, não tem clima. Não tem mais continuidade. Não vai nem ter criticando, vendo o Atlético na Série B, porque não dá. É muito triste. Porque a gente dessa vez, não, se não tivesse dinheiro, a gente tem condições. Assim, time pra cair não. Então, velho, é uma coisa, a diretoria é uma bosta. Gente, o São Paulo foi destruído pelo Júlio Casares e eu não quero que o Atlético venha nesse caminho. Que já tá indo, né? Mas eu não quero que piore. Então, cara, vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês comprou o Atlético? É isso. No envolvimento com o PCC, com o Daniel Vercaro com 20% das ações do clube, é muita bagunça, sabe? E bagunça aparece debaixo do tapete. Então é isso, cara. O Galo precisa ganhar do Palmeiras, entendeu? A todo risco. Ou a gente torce pro Inter perder do São Paulo. Só que aí que tá, agora o Fortaleza ganhou, gente. Até o Fortaleza pode passar nós. O Fortaleza pega o Corinthians em casa. Vocês acham mesmo que o Corinthians vai ganhar no Castelão? Gente. Esse elenco, e eu não. Por mais que eu culpe um pouco o Cuca pediu o Arce e o Acosta que tá jogando muito no Fluminense. E não veio. Sabe, é bem cara de diretoria trazer Rony e Caio Paulista. Porque demora para agir no mercado. Não pode demorar. Cara, o Cruzeiro trouxe um moleque, aquele Arroio do Besiktas, por 7 milhões e meio de euros. Mais barato que o Júnior Santos. Olha o menino, joga demais. Ele joga demais.
E não só isso, tem versatilidade nas pontas. Então, cara, o Júnior Santos também, gente, ele tem que. Esse cara, eu não sei se vai recuperar o futebol dele, eu não sei. O Lianco é um caso à parte, porque o Lianco, por mais que se entregue em campo, essa confusão ficou muito ruim pra ele. Ele brigou com a torcida, o maior patrimônio do clube. E você fez errado, cara. Ele tem todo o direito de protestar. O Biel é um lixo. O Biel é uma merda. Querendo ou não, se ganhasse, foda-se. Ele falou a verdade. Mesmo se ganhasse, estaria lutando o Biel. O cara é uma merda, o cara é horrível. Gastou caro. Então, assim, cara, é complicado. Vamos ter que avaliar o Lianco. Gente, vou ficando nessa. Vou ficando por aí e eu vou falar a real pra vocês. De verdade. Eu tô desesperado. Eu tô desesperado porque eu tô com medo de rebaixamento. Pela segunda vez no ano. Mas não relaxa, relaxa, gente. A gente não tem mexerica, não temos jogadores ruins. A SAF que é o melhor para nós.